todos, sejam sempre bem-vindos aqui em nosso espaço Caminho da Luz, agora aqui nas montanhas, em São Tomé das Letras, nesse clima, nessa energia mais agradável, né? Dando sequência a esses nossos encontros, o tema que nós escolhemos hoje para conversar com vocês é sobre os mistérios da premonição. Como que funciona a premonição? Como é que um indivíduo, um sensitivo, um paranormal, consegue prever eventos do futuro? Essa é a chave fundamental. Como é que Nostradamus conseguiu escrever aquele seu livro de profecias, ter as visões do futuro? Hã? Como é que o indivíduo, às vezes, lendo carta de tarô assim para você, será que ele consegue ver o futuro realmente? Hã? Será que essas questões podem ser levadas a sério? Então vamos analisar esse aspecto, ok? Então, primeiramente, o que é premonição? Então a palavra premonição significa ter uma visão do futuro, ok? Muito bem. A questão fundamental aí é a física, a ciência, até a física quântica, a ciência em geral, existe uma lei fundamental na física que proíbe totalmente que isso aconteça. Qualquer paranormal que tem uma visão do futuro, ele quebra, ele rompe as leis conhecidas atuais da física que está aí, ok? Se você for conversar com um cientista, com física, ele já não vai nem acreditar em você, isso é bobagem, isso é tudo besteira, isso é coisa de esotérico, de místico, porque essa lei da física não pode ser rompida. Por exemplo, que lei que é essa? É a fundamental lei de causa e efeito. Ok? No universo, segundo os cientistas, segundo os físicos, todo fluxo do universo tende a seguir num único sentido, que eles chamam o sentido positivo do tempo. Tá? Você tem o tempo, o nosso relógio, ele flui. Ok? Como se fosse uma coordenada que flui no único sentido. O tempo flui no único sentido. O tempo não volta para trás. Tá? E este ponto crucial do tempo, que nós chamamos de presente, é o ponto onde nós estamos. Tá? É o ponto presente, é o ponto P. E o tempo só flui para frente. Ele não volta para trás. Por exemplo, não existe essa ideia de máquina do tempo e voltar no tempo. Voltar no tempo seria uma incongruência total para as leis da física. Tá? Surgem paradoxos assim, inexplicáveis na física quando você volta no tempo. Muitos filmes, né, de ficção científica exploram, né, essa questão de voltar para o passado, viajar no tempo, a viagem no tempo. Aquele filme, aquele seriado famoso, O Túnel do Tempo, lembra da televisão? Agora esse filme, né, com Michael J. Fox aí, né, De Volta para o Futuro, né, que tem todas essas questões de voltar no tempo, você encontrar com você mesmo, né? Você encontrar com a tua mãe, sabe, aquela coisa toda, entendeu? Esses paradoxos que são insolúveis na questão, né, da física. Se você voltasse no tempo, eu mato minha mãe. E aí, como é que fica eu? Ou seja, mato minha própria mãe, você está entendendo? Como é que fica a relação futura? Eu vou deixar de existir? Como é que o universo vai se comportar? Então, para que isso não aconteça, porque o universo não desabe, para que todas essas questões não desabem, é como se esta fosse uma impossibilidade científica física. Você não pode voltar, não existe viagem no tempo no passado. E da mesma forma que não existe uma viagem no tempo para o passado, também não pode existir uma viagem no tempo para o futuro. Ok? Por quê? Porque existe uma incongruência sim. Como é que o tempo flui? Como é que as regras do tempo fluem? Como é que o indivíduo pode ver? Né? Então, na verdade, essa lei de causa e efeito, ela diz o seguinte: o universo, as coisas funcionam nesta ordem. Olha a ordem que dá. A ordem do universo é assim. Ok? Você tem
Para você ter um efeito, você precisa ter uma causa. Ou seja, ninguém pode ver a luz dessa lâmpada antes de eu acender a luz. Vocês estão entendendo? Ó, eu não posso ver a causa, ou seja, o efeito antes da causa. Qual é a causa? A luz a ser acendida. Para depois eu ver a luz. Então tem uma ordem aí. Eu não posso ver um efeito antes que haja uma causa. Por exemplo, eu não posso, não pode existir isso. Por exemplo, eu ver você morta antes de alguém atirar em você. Não posso ver um assassinato antes de alguém atirar, porque ele não existiu no universo ainda. Se ele não existiu, como é que eu posso ter acesso a essa informação se ele não existiu? Porque segundo os cientistas, segundo as leis da física einsteiniana, por exemplo, todo sinal, por exemplo, se eu tenho aqui um ponto no universo, ponto P, eu tenho aqui um observador, entende? Um observador. Eu vou ter esse observador como um olho assim, ó, alguém que olha. A relação desse observador com este ponto só pode acontecer se uma informação for transferida para ele. O universo funciona assim. Ou seja, esse olho precisa receber uma informação, ou seja, precisa receber uma luz. A luz tem que chegar até ele, para ele saber, para ele interagir, para ele tomar consciência de um fenômeno. Ok? Tá? Então, ele não pode saber, vamos supor que aqui, neste ponto P, vai ocorrer uma explosão. Vamos imaginar que vai ocorrer uma explosão de uma bomba atômica. Bomba atômica apocalíptica. Para a gente interagir com essas ideias. Para que esse olho possa ver a explosão, tem que acontecer esses seguintes fenômenos nesta ordem objetiva. Prestem bem atenção. Primeiro, a bomba tem que explodir. Essa explosão é o primeiro passo. Então, primeiro passo, explosão. Ela explode. Ok? Segundo ponto, a energia, a radiação, a luz da explosão, a luz da explosão, ela vem, então chega até o olho. Então, veja bem, esse indivíduo só pode saber que a bomba explodiu após ela ter explodido. Não antes dela ter explodido. Ele não pode ver a explosão antes da explosão acontecer. Porque nenhuma informação chegou até os seus sentidos, aos seus mecanismos. Então, esta é a lei que chama causa e efeito na física. Ok? Primeiro precisa acontecer a explosão, a informação precisa caminhar no espaço-tempo e ser absorvida pelo observador, que interpreta, que interage. Então, eu tenho primeiro uma causa, o efeito é a devastação e a luz que vai chegar até os olhos dele. Então, lei de causa e efeito. Primeiro a causa, depois o efeito. Eu não posso ver uma explosão antes da causa. Percebeu, entendeu o negócio? Mas um paranormal quebra essa lei. Um indivíduo pré-monitivo, ele vê, ele sonha que houve uma explosão atômica, que foi destruída uma cidade inteira. A pergunta, como ele pode ver essas coisas? Como essa lei pode ser quebrada, né? Então, a explosão explode e depois isso aqui é a causa. O efeito é a luz que chega ao olho, na verdade, ao observador. Vou completar essa ideia aqui para que fique clara. Então, esse é o efeito. Ok? Muito bem. Essa ideia tem que ficar bem clara para nós entendermos o funcionamento da premonição. Porque um cientista, um físico, não vai aceitar a premonição. Pode deixar. Não vai aceitar a premonição, ok? Então, nós temos que entender que o mecanismo científico é esse. Então tem que ter algo completamente diferente fora, que quebra essas regras,
para que um sensitivo possa ver o futuro. Ok? Que ele possa ver claramente o futuro. Muito bem. Vamos tentar entender como é que isso funciona. Tá? Muito bem. Na física quântica, existe uma coisa interessante. Na física quântica existe uma coisa interessante chamada não localidade. Não localidade. Ok? Muitas pessoas me perguntam, mas Laércio, a física quântica não pode, não tem leis que violam essas regras de causa e efeito, Você vai ver que mesmo a física quântica não consegue quebrar essa lei. Aí as pessoas me perguntam, Laércio, mas essa não localidade que você já explicou para a gente e tal, que dois pontos podem interagir, que você explica como é que funciona a cura à distância, né? Que você funciona nas suas palestras de física quântica e espiritualidade, que você explica como é que duas pessoas podem interagir instantaneamente, sem ter, né? Um sensitivo pode interagir com o outro sem ter nenhum sinal trocado, nenhuma informação trocada, que seja uma informação dessa forma. Eu tenho uma informação que chega. Vocês vão ver que interessante que é. A não localidade, ela diz o seguinte, que dois pontos no espaço, né, ou dois objetos quânticos, eles podem interagir separados de uma distância no espaço, um ponto A, um ponto B, né, eles interagem através da não troca de sinais, não ocorre, né, troca de sinais. Ou quando ocorre, pelo menos conhecido, né, ele diz que esse sinal é instantâneo. Lembra que o tempo é zero? Ou seja, instantaneamente se eu vir um elétron, instantaneamente ele vira o spin, ele muda o spin, se os elétrons estão acoplados, se eles estão interagindo, se eles estão em estado de singlet. Okay? Muito bem. Mas, mesmo neste caso, o tempo, primeiro precisa existir a causa, eu viro o elétron, para depois esse aqui também vir dar. A interação primeiro tem o efeito, a causa depois tem o efeito. Mesmo nessa questão, que a velocidade de interação do sinal seria infinita, né? O intervalo de tempo seria zero da informação, da informação. Mesmo assim, esta lei não quebra, não viola a lei de causa e efeito. Mesmo nessas condições, não seria possível ver um evento futuro. Ok? Então, professor, como você explica, como você pode nos explicar como alguém pode ver algo que não aconteceu? Muito bem. Tem uma coisa fundamental. Vamos tentar entender a questão. Que isso não é ainda ver o futuro, mas ver os possíveis futuros. É como o Xing. As pessoas, Laércio, jogar o Xing, quando eu jogo o Xing, quando eu faço essa experiência com o Xing, ou mesmo o tarô, essas coisas todas, como é que isso funciona? O Xing mostra o futuro mesmo, ele vê o futuro? Como? Se vocês perceberem, quando você joga o Xing ele não diz exatamente o que vai acontecer. Ele dá um leque de possibilidades. Ele dá um leque de possibilidades. Se você agir dessa forma, pode acontecer isso. Se você agir dessa forma, pode acontecer isso. Se você agora tomar essa decisão, pode acontecer tais coisas. É assim que o I Ching age. Da mesma forma o tarô. O tarô está na mesma proporção, na mesma ideia do I Ching. Esses jogos divinatórios que nós jogamos. Aí, que os esotéricos gostam muito, né? Qualquer feira esotérica tá lá o neguinho jogando tarô, jogando Xing, jogando runas. Tá todo tentando prever o futuro de sua vida. Eu vou casar, vou ter filhos,
Vou achar meu príncipe encantado. Né? Se você montar uma tendinha de evidência, 99,9% das mulheres que vão te procurar é para saber do marido ou do namorado. Pode ter certeza. Sabe, eu estou nessa área faz tempo. Às vezes, de buscar algo profundo para a humanidade. Não, eu quero saber do meu namorado. Se eu vou casar, se eu vou ter filho, como é que vai ser? Né? Aí, então eu vou dar uma ideia para vocês de uma questão fundamental. Como é que o I Ching funciona, essas coisas funcionam. E eu vou mostrar para vocês que eles não quebram a lei de causa e efeito. Não é ver exatamente o futuro. Ok? Sentiu também, né? Então não sou só eu. Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que aqui tem uma estrada, tem um rio. Um rio que flui. Ok? Esse rio flui nesse sentido. Ok? Vamos lá, tentar entender essa experiência, para você entender como é que funciona o I Ching e os divinatórios. O rio está aqui. Neste rio, existem várias situações. Aqui, nesse trecho, existe uma corredeira, pedras, muito forte. Aqui existe uma cachoeira enorme, enorme neste rio aqui, muito grande. Tá ok? Presta atenção. Vamos supor que neste ponto vem um barco navegando neste rio, mas pela primeira vez ele está navegando neste rio. Ele não conhece o rio, não sabe nada do que existe lá na frente do rio. Perfeito? Tá? Muito bem. De acordo com a visão curta, os sentidos curtos desse barqueiro, das pessoas que estão nesse barco, ele consegue simplesmente ver o que está à sua frente, certo? Até onde a sua visão alcança. Ok? Muito bem. No entanto, vamos supor que dentro desse barco aqui, ou parado na margem, ou mesmo aqui, dentro do barco, exista um paranormal, ou um sensitivo. Vocês conhecem uma capacidade chamada projeção astral? Ou desdobramento? Vamos supor, né, que ele tem essa capacidade de simplesmente sair do seu corpo e simplesmente ficar num ponto alto, num lugar alto. Ora, não vou nem violar nenhuma lei, ele não está vendo o futuro. E desse local alto, ele consegue ter uma visão muito ampla de todo o espectro do rio, ou de uma distância muito grande do rio. É como se alguém subisse num avião. Ok? E de repente ele olha lá, ele vê, olha, naquele trecho ali tem uma correnteza muito forte e tal, e tem uma cachoeira enorme lá daqui, né? E o que seja, então, ele mudou de dimensão. Você estava numa dimensão plana, olha, você estava nessa dimensão plana. A sua percepção era onde dava para você chegar. Mas quando o indivíduo assumiu uma terceira dimensão, ele foi para uma terceira dimensão, que nós chamamos aqui do eixo Z, ou, né, ou altitude, saiu do XY e foi para a altitude, ele tem uma visão muito ampla de tudo, até do futuro desse barco. Ou seja, ele está olhando. Daqui a algum tempo, se ele calcular a velocidade do rio, as coisas, ele pode, daqui tantos dias, daqui tantas horas, pode acontecer tais coisas. Olha, você pode morrer, o barco pode virar, ou daqui tanto tempo, se você não tomar cuidado, vai cair numa cachoeira enorme, vocês vão morrer. Então, há a possibilidade de isso acontecer. Ok? Então, ele volta para o corpo e vai falar para todo mundo, olha, negada, eu tive um sonho, eu tive uma visão. Ele pode chamar assim, às vezes ele não interpreta dele, fala, eu tive uma visão, eu tive um sonho, que nós estávamos todos caindo numa cachoeira, estamos todos nós morrendo.
Um grave acidente vai acontecer. Igual o cara que fala assim, olha, eu sonhei que o nosso avião estava caindo, a gente estava dentro de um avião e o avião caiu, morreu todo mundo. Por que que ele teve esta capacidade? Por que ele sonhou? Ou ele pode trazer essa informação como um sonho. Olha, eu sonhei, eu tive uma visão que, né? Então, mas veja bem, ele só pode ter esta visão porque ele assumiu uma outra posição em relação às pessoas que estavam aqui. Ou seja, ele mudou de dimensão, ele estava vendo de uma outra dimensão, que é a dimensão, como isso estava operando. O que poderia acontecer lá na frente. Porque neste caso aqui, ele não está violando as leis de causa e efeito na física. Porque ele não diz que você vai fatalmente acontecer. Se esse cara desce e fala, olha, é possível, então o cara já vai com o maior cuidado, né? Olha, se tiver qualquer corrida, qualquer barulho, a gente já para o barco, hein? Porque então, esta atitude de tomar um cuidado já muda o seu futuro. Agora, se ninguém avisou ele, se não tem o sonho, se ele não tem nada, ele vai embora na boa, de repente ele perde o controle do barco, pum, cai e morre, realmente. Então, neste caso, nesta situação, eu pergunto, poderia existir no universo outras dimensões na qual a consciência poderia estar observando e conseguisse ver o fluxo do tempo? Ou seja, ele poderia ver este fluxo do tempo lá na frente, em termos da escala temporal? É uma pergunta. Só que essa pergunta, ela não tem resposta. Eu não vou chegar aqui e afirmar para vocês, não, isso realmente acontece. É possível ver. Se é possível ver, significa que os grandes mentores, os grandes mestres que estão no universo, dirigindo o projeto Terra, essa coisa toda, saberiam perfeitamente de antemão quais são os destinos do universo e quais são os destinos da nossa humanidade Terra, onde ela vai chegar. Ok? Na verdade, eu sou um cientista, eu sou um espiritualista também, que eu concordo muito com certas leis da física, que são leis bem universais, que a gente observa no universo inteiro. Eu acho que a lei de causa e efeito, ela não é quebrada. Nunca. Então, como é que as pessoas podem prever o futuro? Eu falei, só tem um jeito. É isso que vocês acabaram de ver aqui. Mas isso não é bem ver um futuro, é? É ver algo que possivelmente pode acontecer. Não é fatalmente isso vai acontecer. Vocês estão percebendo? De acordo com a atitude. Se você não tomar atitude nenhuma, se você já for um cara cuidadoso, tal, você vai perceber que o rio está ficando calmo, você para. Não vai louco, de louco. Você está entendendo? Então, eu vou tentar. Eu tenho uma outra visão das coisas, mas, no entanto, existem pessoas, se você chegar para mim e perguntar, Laércio, existem esses videntes, esses indivíduos, esses paranormais, que têm as premonições e elas realmente acontecem? Alguma? Eu falo, tem. Então, como é que você explica? Como é que eles viram o fenômeno? Sem violar as leis de causa e efeito. A minha explicação, ela é bem interessante, mas para poder ter essa explicação, você tem que ter um conhecimento esotérico muito profundo. Vamos lá, então. Obrigado. Então, vamos lá. Em uma de minhas palestras, chamada O Conselho Kármico, eu explico muito bem como que cada passo de cada indivíduo aqui na Terra é seguido de perto pelos mentores
que implantaram a sua vida aqui na Terra, que acompanha todas as suas encarnações aqui na Terra, desde a sua primeira encarnação. Ok? Então, nada na vida das pessoas aqui acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser e tudo acontece dentro de uma ordem cósmica maior. Ok? Da mesma forma, nós vamos tentar entender o seguinte. Eu sempre disse a vocês nos meus trabalhos, quem acompanha, já assistiu o chamado Projeto Terra, ou já leu o livro, nós temos essas dimensões. Nós temos a superfície da Terra, onde estão as pessoas encarnadas com seus corpos físicos, nós aqui. Nós temos uma dimensão acima que nós vamos chamar da dimensão astral ou do plano espiritual. Ok? Esse plano astral, na verdade, vamos chamar assim, esse plano astral, ele está dividido naquelas dimensões que nós costumamos falar sempre em nossas palestras, que é umbral, né? Que é o penumbral, ok? Que é o plano da luz, o plano dos ascensionados, ok? E uma dimensão superior, que é a dimensão onde está o comando do projeto Terra. São as grandes inteligências que criaram todo este projeto, que coordena todas as cidades astrais, todas as operações que acontecem no plano espiritual e coordena também, né, claro, os planos inferiores, vai coordenando a descida das pessoas e o retorno das pessoas, ou seja, coordena a vida. Então, eu quero que vocês entendam que tudo o que está acontecendo aqui é coordenado e é acompanhado por grandes inteligências que estão na luz, que estão no plano dos ascensionados, que estão no grande comando operacional da Terra. Perfeito? Vocês têm que lembrar também que nenhum ser humano, que nada muda na ordem terrestre aqui se esses comandos não projetarem essa mudança. Veja bem aonde eu quero chegar. Ok? Para que toda uma ciência pudesse acontecer, por exemplo, a Terra ficou 2000 anos, né, andando no cavalo, não tinha tecnologia, não tinha ciência. Mas, a partir do momento que esses mestres superiores falaram, nós vamos encarnar algumas almas especiais aqui, da mesma forma que encarna um avatar, que encarna um Buda, que encarna um Jesus, que encarna, certo? Um Confúcio, né, encarna Krishna, ele encarna, que faz uma revolução na superfície da Terra. Da mesma forma, essas inteligências, elas acabam programando a encarnação de pessoas especiais, projetadas para esse fim. Então, encarnam os mestres. Ok? Encarnam paranormais, sensitivos, projetados para isso. Projetado especialmente para este fim, como Nostradamus, João Evangelista, os videntes, os indivíduos que vão ter uma missão premonitiva. Eles vão transmitir uma mensagem, assim como Chico Xavier era um grande médium, programado para cumprir essa missão, de ser um intercâmbio, de ser um interconector do plano espiritual com as pessoas do plano físico, né? Essas pessoas especiais, elas foram programadas para isso. Então, vocês poderiam me perguntar, Laércio, então quer dizer que o plano astral, ele projeta, ele programa a descida de alguns sensitivos e paranormais especiais que terão a capacidade da premonição. Serão indivíduos que receberão a visão do futuro. Que serão, na verdade, indivíduos especiais que estariam passando uma mensagem de alerta à humanidade. Que seriam indivíduos especiais com capacidade de mostrar aonde a humanidade chegará dentro desta ordem em que ela se encontra. Prevendo guerras, prevendo conflitos, holocaustos e até um holocausto planetário.
de uma transição planetária. Mas vocês me perguntariam, mas e aí, Laércio? Esses paranormais, então, estariam violando as leis da física? As leis fundamentais de causa e efeito? Eu diria para você, não. Por quê? Então, como ele vê o futuro? Bom, em primeiro lugar, nós temos que analisar o seguinte: eles são pessoas escolhidas, preparadas e projetadas para exercer esta função aqui na superfície da Terra. Então, antes de encarnar, estas almas especiais são programadas, são projetadas para exercer essa função de ser um médium pré-monitivo. Ok? Muito bem. Então agora vem o toque. Como é que esse médium pré-monitivo, então, recebe as visões do futuro? Então é isso que nós vamos conversar agora. Eu conheço muitos amigos, né, muito sensitivos, paranormais, que têm essa capacidade, ou que fazem trabalhos nessa área, são indivíduos hoje conhecidos nacionalmente, no Brasil inteiro, certo? E que está no mundo, alguns deles, né? Nostradamus são um dos mais famosos, conhecidos no planeta inteiro. Mas eu conheço pessoas agora vivas, que a gente se encontra em congressos, bate-papo, tal, tem livros escritos aí no meio esotérico, tá? Ok? Então, como que você me explica, Laércio, então, que esses indivíduos veem o futuro? Possam violar a lei de causa e efeito, ver fatos que possivelmente poderão acontecer com o planeta, né? Sem violar essa lei de causa e efeito. Então, muito simples. Como que funciona? Primeiro, vamos dizer assim, como um vidente vê o futuro? Tá? Essa é a pergunta. Se você consultar um vidente, ele não sabe como funciona isso, mas ele só vai mostrar como é que ele vê. Ele conta o fato. Então, primeiro, sonhos premonitivos. Ok? Então, sonhos premonitivos. Nos sonhos premonitivos, essa pessoa, ela sonha com um fato futuro. Ok? Prestem atenção. Ela sonha com um fato futuro. Tá? Então, a imagem aparece, uma cena aparece, como se fosse um filme, ela acorda e ela traz, então, uma visão do futuro. Então, este é um médium que vê de forma inconsciente, certo? Ele vê quando está dormindo. Tudo bem? Então, sonhos premonitivos. 2. Agora, visão do futuro. Apenas uma visão, sem sonho, não é o sonho. É o caso aqui do Nostradamus, é um claro vidente desse aqui. Nostradamus. Como Nostradamus operava? O Nostradamus dizia que ele fazia o ritual dele, ele pegava uma bacia com água, né? Uma bacia com água, e olhando para aquela bacia com água, no ritual que ele realizava, começava então a vir as visões do futuro. Tá ok? Então ele não está sonhando, ele não foi dormir, ele não foi num sonho que ele teve a premonição. Ele teve uma visão futurista, simplesmente observando num transe. Então, na verdade, aqui ele tem um transe. Ele entra num transe mediúnico, vamos dizer assim, podemos chamar assim, que favorece com que ele tenha uma visão do futuro.
Ele entra em algum lugar, a consciência dele começa a perceber e isto passa como um filme na frente dele. Eu perguntei para muitos amigos videntes que têm essa visão, eles falam, olha, de repente eu estou andando na rua, de repente eu estou parado, eu paro assim nessa situação, começa a vir um filme na minha mente, começa a aparecer aquelas cenas. Tá? Então, são esses dois tipos mais comuns que os paranormais apresentam de sonhos pré-monitivos. O João Evangelista, como é que o João Evangelista via? Da Bíblia lá, do Apocalipse bíblico. Do Apocalipse, né? O João, como é que o João via? Como é que ele conta a história? Primeira coisa que ele conta é o seguinte. Primeiro que ele foi arrebatado aos céus, é o primeiro passo. Então significa que ele foi retirado do corpo enquanto dormia. Ou seja, uma projeção astral consciente. Aí o João era levado para uma cidade astral, ele foi arrebatado ao céu, chegando lá, ele vai contar toda a história dele, né? Como é que ele chegou, foi recepcionado por anjos, né? Chegou numa cidade astral, tudo pegava fogo, era uma coisa esquisita, tal. Aí ele entra numa sala onde tem coisas tecnológicas, um ambiente que ele não tem a imagem disso tudo, né? Ele não tem a consciência disso, né? E, de repente, ele conversando com aqueles indivíduos mostram visões do futuro para ele. Mas como ele está vendo essa visão do futuro? Nós sabemos que tem várias formas, pode mostrar um cinema, né? O cara que nunca viu uma televisão na vida, nunca viu uma tela grande, um cinema, né? O cara de 2000 anos atrás, certo? Para nós, não, o cara pega um projetor, projeta uma parede e ele começa a ver, como se fosse um filme, né? Tudo acontecendo, aquelas cenas, destruindo a terra, e isso, e guerra. Ele fica absorvido por aquilo, só que ele não entende. Imagina um cara de 2000 anos atrás, você mostra um filme futurista com um avião, com um jato, com isso, com tudo aquilo. Vê uma bomba atômica. Então, como que ele vai trazer essa informação para o seu nível cultural, a hora que ele acordar aqui no corpo, e vai tentar escrever isso no papel? Por isso que os termos que ele vai usar são termos da sua cultura. Nós temos dois problemas sérios para quem vê o futuro. Principalmente quando o indivíduo está distante da cultura do fato que vai acontecer. Nostradamus tinha esse problema também. O livro de Nostradamus foi escrito em 1555. Ou seja, a arma mais avançada que se conhecia naquela época era arco e flecha. Você está me entendendo? Nem as armas de fogo estavam começando a se desenvolver, aquela coisa toda. Nem tinha ideia que se desenvolver tiro, né? Certo? Pólvora, uso da pólvora, aquela coisa toda. Então você imagine um indivíduo que tem uma visão do futuro nessa época, ele vê aviões no céu, vê jatos, ele vê bombas. Pô, o cara não consegue no seu universo cultural refletir e escrever o que é aquilo e discutir sobre aquilo, sobre a visão que ele tem. Se a visão é muito lá na frente. Se ele tem uma visão próxima, como muitas visões que o Nostradamus teve, né? São visões próximas, aí que ele faz aquela descrição daqueles fatos, né? Do rei que recebe a lança no olho, aquela coisa toda, né? Aquela coisa. Então, para ele, para aquele universo dele, tudo bem, ele tira de letra. Mas se ele vai enxergar muito lá na frente, se ele tem essa visão lá na frente, ele não tem elementos para descrever. Inclusive tem uma quadra de Nostradamus muito interessante que ele fala assim: e vi no céu um fogo arrastando uma trilha de faíscas. E logo após, uma grande explosão e uma grande destruição de pessoas e gente. Então, para nós hoje, é muito fácil entender o que ele viu. Ele viu um míssil, ele viu um foguete. Que todo mundo sabe que o foguete, né, quando é lançado, é uma bomba, né? Esse foguete é lançado, ele deixa realmente uma trilha de faíscas do céu, uma trilha de fogo, né? Você está lá o nosso foguete, né? Certo? O nosso foguetão está lá no céu, e deixa atrás uma trilha de faíscas. O cara vê esse foguete ser lançado, e a hora que esse foguete lá no espaço explode, causa uma destruição enorme, né? Causa uma destruição enorme. Então,
Por isso que se um vidente pré-monitivo ver uma coisa muito além do seu espaço, do seu tempo, ele não entende a visão. E quando ele vai tentar escrever, não há termos no vocabulário para ele usar. Não existe a palavra míssil. Não existe a palavra foguete, não foi inventado ainda. Não existe a palavra avião, não foi inventado o avião. Então no vocabulário não existe isso. Né? Escrever uma palavra que no vocabulário de vocês não existia há 40 anos atrás, essa palavra aqui, ó. Alunissagem. Não existia, ninguém tinha descido na Lua antes, ou ninguém tinha pousado na Lua, ninguém podia ter feito uma alunissagem. Porque vocês conhecem a aterrissagem. Aterrissagem vocês conhecem. Uma nave aterriza, um avião aterriza. Mas como que um objeto vai alunissar? Então, só em 69 que nós vimos a primeira alunissagem. Então, essa palavra foi inventada. Você vê, o vocabulário ele começa a ser desenvolvido a partir do momento que os fenômenos começam a acontecer. Você dá nome aos objetos, às coisas, aos fatos, às ideias. Mas imagine antes, né, para um indivíduo ver um avião voando, uma velocidade incrível, um jato. Quantos videntes do passado não dizem o seguinte, né, que os homens se deslocariam nos céus feito flechas incandescentes? Tem uma vidente, não sei se ela é russa, parece que ela é russa. Ela fez a seguinte previsão. Ela fez essa previsão em 1300, lá vai pancada. Ela fala assim que o fim da humanidade estaria marcado quando, presta atenção, quando os homens, né, tivessem em suas casas quadros na parede que ficassem em movimento. É o que ela viu a televisão como um quadro na parede. Hoje vocês sabem, as TVs grandes e tela grande, um quadro na parede, ela é dessa espessura, fininha, você põe na parede, está lá. Essa mulher, naquela época, ela viu o tempo da destruição, o tempo do final dos tempos, chamado final dos tempos, né? Mas ao mesmo tempo ela começou a ver um monte de informação, né? Imagem. E uma imagem que mais ela conseguiu entender foi quando ela viu uma televisão, um quadro na parede passando imagens. E como é que ela vai usar a palavra televisão? Não tem, não existe isso. Então ela fala assim, ó, quando vocês virem um quadro na parede que estiver em movimento, então esse é um problema sério para o indivíduo pré-monitivo, principalmente quando o ângulo de tempo dele, o presente dele está num ponto, ele tenta ver fatos que estão muito lá na frente, na sua escala temporal, fora do seu tempo, fora da sua cultura. Ele tem problemas para descrever o que ele viu, o que ele vivenciou. Ele não consegue transmitir em palavras. E Nostradamus, claro, teve um problema mais sério ainda, que ele viveu numa época onde a igreja perseguia qualquer atividade paranormal, qualquer indivíduo que pudesse fazer coisas fora da igreja, fora do ambiente da igreja. Então ele precisou escrever, além de não entender os fatos futuros com uma certa precisão, ele teve que escrever de uma forma escondida, velada, aqueles fatos que ele possivelmente estava vendo. Então, você vê que o pré-monitivo ele tem dois problemas. Ele tem que interpretar o que ele viu. E a interpretação passa pelo seu crivo cultural. Então, ele pode cometer erros gravíssimos na sua interpretação. Ele pode não entender o que ele está vendo. Tá? Mas ainda não disse para vocês como ele vê, não é verdade? Como ele vê. Como que é aquela sensitiva lá atrás viu quadros, né? Tal, papá, essas coisas todas, né? Como que ela pode ver uma televisão antes da televisão existir? Quebrou a lei de causa e efeito da física? Eu vou mostrar para vocês que tem um jeito de tudo isso acontecer
dentro de uma ordem muito equilibrada, sem quebrar a lei de causa e efeito da física, sem violar qualquer regra fundamental da física, até da física clássica. Como que isso é? Exatamente porque, gente, nós não estamos aqui, nós não somos seres que estamos aqui jogados ao acaso. Tá? Tudo tem uma razão de ser uma ordem fundamental no controle disso tudo. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a coisa funciona. Tá? Vocês não vão se tornar um vidente paranormal. Vocês falam, Laércio, se eu fizer um exercício, papai, eu vou me tornar um vidente, né, um premonitivo. Eu falo assim, depende. Depende do quê? Depende da vontade de quem controla tudo isso aqui. Vocês poderiam simplesmente simplificar essa resposta se você fosse um crente, ou um católico, ou qualquer outra religião, e falar, depende da vontade de Deus. Se Deus quiser, você vê. Agora, se Deus não quiser, você não vê. Então, eles simplificam demais a resposta. Mas, no fundo, você sabe que eles têm razão? Só que eu vou dar uma melhorada nesse Deus aí, nessa resposta aí, você está entendendo? Porque eu sempre falei para vocês, a velhinha vai lá na igreja, né? Vai pedir para Deus. Ah, Senhor, meu Deus, Senhor me ajuda. Mas quem realmente vai fazer o trabalho sujo, que eu falo assim, é o espírito que está ali, é o parente que está ali, é o indivíduo que está ali no plano nacional, que vai resolver o problema, que vai lá cuidar da pessoa. Não tem nada a ver com Deus. Vocês estão me entendendo? Como funciona uma cura paranormal, como é que funciona um processo. Existe uma tecnologia por trás operando. Né? Vocês têm que entender que as dimensões astrais, as cidades astrais, toda uma tecnologia que funciona. Quem assistiu o nosso lar viu, né? Que após a morte existe uma cidade toda tecnológica, toda avançada funcionando. Os espíritos estão morando lá. E esses espíritos cuidando de todas as pessoas que estão encarnadas aqui. Tá? Ok? Então vamos lá. Vamos ver como o vidente pode ver o futuro. Vou deixar até essa frase aqui. Gente do céu. Então, vamos colocar a situação aqui. Ó. Superfície da Terra. Nós aqui nas trevas profundas, no umbral, encarnados, isolados num corpo físico e biológico. No lufa-lufa do dia a dia, no pega para capar, como a gente diz. Né? Dessa rotina diária das pessoas que estão numa sociedade nas trevas da espiritualidade, trabalhando de androides nas empresas, nas indústrias, nos bancos e na vida privada e fora. Aí nós temos lá em cima o comando planetário Terra, aqueles seres de alta elevação, dominadores de alta ciência, de alta tecnologia, ok? Que conhece e controla, eles controlam, presta bem atenção, todos os destinos da humanidade. Todos. Eles controlam a chamada lei de causa e efeito, que é o karma. Né? Nós discutimos a lei de causa e efeito aqui, no começo, que no esoterismo é chamada como lei do karma, né? Onde uma ação corresponde a uma outra reação. Ou seja, uma ação corresponde a uma reação. Você faz alguma coisa aqui, você planta para o seu futuro. Então, existe, eu já escrevi várias, já fiz várias palestras sobre a questão do karma. Então, eu tenho uma palestra que é o karma planetário, o karma de todo o planeta, de toda a civilização. Tem o karma individual, que é o karma de cada um projeta o seu destino aqui dentro da Terra. Tem o karma coletivo, o karma de uma comunidade, né? O karma de um país, certo? Às vezes você vai lá dar um terremoto, morre 30 mil de uma vez, 100 mil pessoas de uma vez, isso é um karma coletivo, está dentro de uma ordem. Né? Tudo está acontecendo sob as ordens desse comando, que entende como é que tudo está fluindo, está tudo dentro de um controle, de uma inteligência. Então veja bem, para que uma bomba atômica possa acontecer na superfície terrestre, para que ela possa acontecer, tá? Toda uma ciência tem que ser desenvolvida, ou seja, toda uma ciência tem que chegar à superfície, ela tem que começar a acontecer, uma ciência tem que acontecer aqui.
E para que essa ciência aconteça na superfície, o plano astral tem que programar a encarnação de algumas inteligências que irão fazer essa revolução tecnológica e científica na superfície do planeta. Ou seja, enquanto essas inteligências não autorizam a descida dessas almas, não tem ciência. O planeta fica 5.000 anos na Idade Média, naquela Idade da Pedra, andando no cavalo, guerreando com arco e flecha. Mas nos últimos 500 anos, que é um final de ciclo, começa a haver a primeira fase do final do ciclo do Projeto Terra, o comando superior resolve então implantar uma transformação profunda no plano físico. No plano físico, lá nas cidades astrais, a tecnologia já roda faz tempo. Certo? A Terra podia estar aqui na Idade Média, certo? Há 2.000 anos atrás, está todo mundo lá, mas aqui nas cidades astrais, naves de um lado para o outro, tecnologias avançadas, aquela coisa toda. Só era proibitivo para as almas que encarnavam numa condição kármica. Mas nos últimos 500 anos, este indivíduo começa a encarnar Isaac Newton, Galileu Galilei, aqueles indivíduos que vão fazer o renascimento, Leonardo da Vinci, todas essas grandes inteligências que parecem que são pessoas incomuns. Não são pessoas comuns da mesma ordem evolutiva das pessoas que estavam aqui. São pessoas que praticamente sozinhas fazem uma revolução planetária. Né? Eles sozinhos, praticamente, fazem um tratado científico, fazem uma coisa avançada. Gente, vocês têm que entender que com 24 anos de idade, Isaac Newton publica o livro Principia Mathematica, que tem as leis da gravitação, que tem tanto... Meu, com 24, pega um moleque com 24 anos e não faz merda nenhuma hoje. Só sabe encher a cara de bebida. Vocês sabiam que com 25 anos Einstein publica a teoria da relatividade? Vocês sabiam que com 25 anos ele escreve a teoria da relatividade? São pessoas comuns? Você conhece alguém do teu lado que faz isso? Ou você conhece a maior parte do ser humano na merda mesmo, com cabeça de vento? Então você percebe que são pessoas especiais, não são pessoas comuns que encarnaram. São almas muito adiantadas, muito avançadas, que recebem a missão de receber. E você pergunta para o Einstein, qual é que você descobriu? Não, eu estava lá numa intuição, tive uma intuição. Essa intuição, na verdade, é um implante. Presta bem atenção no que o titio Lalá está colocando. Vocês vão entender o que é premonição depois. É um implante. A tecnologia avançada e todo o conhecimento científico existe aqui. Quando essas inteligências autorizam, elas implantam na cabeça de alguém escolhido pré-determinadamente, e esse indivíduo vai absorver essa informação e vai transformar essa observação na linguagem aceitável aqui embaixo, que é a matemática nossa, essas coisas nossas. E vai criar uma lei, uma ciência. Vocês sabem como é que o motor elétrico foi inventado? Que foi a maior revolução científica e tecnológica da face desse planeta? O inventor do motor elétrico é um cientista inglês chamado Faraday. Conhecido Faraday. Como é que é o Faraday? Entendeu? Você pode pegar a biografia dele, ele vai dizer como é que ele inventou o motor elétrico, como é que ele conseguiu entender o funcionamento da coisa, principalmente a teoria do campo magnético. Então, Faraday, né, um grande cientista, né, inventor do motor elétrico, ele teve um sonho à noite, ele sonhou. Ele conta a história, ele teve um sonho, e nesse sonho ele viu claramente que ele deveria, que ao redor de um imã tinha um campo. A teoria do campo magnético, tinha um campo, essas linhas de força, tudo. Ele acordou no meio da noite e ele desenhou isso. E a partir do momento que ele criou esse desenho, foi criada a palavra campo magnético. E dessa teoria, quando ele entendeu esse campo magnético, ele conseguiu construir um motor elétrico
que foi um dos maiores avanços tecnológicos para a indústria ou para a questão da Revolução Industrial. Ora, sonhei de noite. Vocês se lembram que eu disse a vocês, né, que sonhar à noite tem muito a ver com premonição. A premonição funciona do mesmo jeito? Entendeu? Então, sonhos premonitivos vão acontecer do mesmo jeito. Da mesma forma que esse indivíduo recebeu essa informação. Agora, como ele recebeu essa informação? Então, tecnicamente falando, essa informação foi da seguinte maneira. Ele vai, né, à noite, os mestres, mentores do Projeto Terra, mostram essa imagem para ele. Ou implantam com tecnologia avançada na mente dele, implantam essa informação. E ele, muito inteligente, ele estava procurando aquilo, ele estava no caminho da pesquisa, tá? E ele acorda com aquela informação que foi colocada, mostrada para ele teve uma visão, mostrar essa visão para ele. Entendeu? Então ele acorda e aqui embaixo ele faz a revolução, ele desenvolve a teoria. Aquele ponto que estava faltando, o nego em sonho, na intuição dá. E muitos cientistas têm essa intuição. Durante o dia ele está lá, puta, teve uma intuição, vou seguir por esse caminho. Então essa intuição pode ser algo implantado pelos planos superiores. Aí você pode falar, pode implantar por ET? Pode ser implantado por ET, que quem comanda o Projeto Terra, o humano é que não é. Nunca encarnaram na Terra, os comandos superiores, os comandos planetários, quem são? Quem realmente controla a evolução planetária, ou a experiência da alma humana na superfície da Terra? Muito bem. Então, se é assim que acontece, eu vou dizer para vocês que qualquer visão futurista, né, ela vem desse comando superior. É esse comando superior que vai implantar uma informação, implantar uma imagem e implantar uma visão. Por quê? É o seguinte, lá no plano astral já tem aviões, já tem naves, tem sofisticação toda. Ok? Já está no Projeto Terra, como já esse projeto já foi repetido lá na Atlântida muitas vezes. Então, os mentores sabem, porque eles estão controlando quais os destinos dessa humanidade. Em que época que vai ter uma guerra? Em que época que o avião vai ser inventado? Em que época que a bomba atômica vai ser inventada? Porque ele é que põe o indivíduo para inventar a bomba atômica. Ele está no controle. E como, prestem minha atenção, como esses indivíduos estão no controle, eles já viram na Atlântida, já sabem como é que é uma guerra, em outras estrelas, em outros projetos pela galáxia, eles já sabem o que é uma guerra usando arco e flecha, já sabem o que é uma guerra utilizando armas tecnológicas, já sabem o que é uma guerra usando armas atômicas. Esse filme já foi passado em muitos lugares. Hoje, com a tecnologia que nós temos, você vê o Spielberg, você vê o James Cameron, cada efeito especial que o nego não produz no cinema, em termos de imagem, imagem de uma guerra, de um holocausto, do fim do mundo. É óbvio que esses caras aqui podem fazer a mesma coisa com suas tecnologias avançadas em efeitos especiais. Eles produzem filmes futuristas, filmes com naves. E esses filmes projetados, eles mostram para Nostradamus, eles mostram para os videntes a quais eles estão escolhidos. Então esses indivíduos, na verdade, eles assistem um filme, mas não que eles estão tendo uma visão do futuro, violando a lei de causa e efeito física. Eles estão, na verdade, recebendo uma informação do plano superior. Na forma de uma visão, na forma de um vídeo, ele vê um filme, só que é projetado dentro da cabeça dele. Ao invés de projetar numa parede, o cara projeta, implanta dentro da cabeça dele. Ele lá na tela mental, ele começa a assistir o filme, ele começa a ver. Ele vê cenas, ideias. Quando ele acorda, se ele lembrar, ele começa a colocar no papel, começa a escrever, eu vi isso, e vi tal coisa. Entendeu? Eu, quando era pequeno, eu tinha sonhos premonitivos direto, cara. Você não tem noção. Muitos repetitivos, ligados a um conflito, a um problema planetário.
Eu via pessoas em fuga, saindo das grandes cidades, não podendo ficar nas cidades, em massa, fugindo, não sabia para onde, desorientado. E eu via o céu todo escurecido. O céu, mesmo de dia, ele era complicado. Entendeu? Então, as imagens, às vezes, são projetadas por essas inteligências avançadas e os indivíduos nas quais eles encarnaram com esse propósito especial, a eles são dada ver como o futuro se desenrolará. Mas por que o futuro se desenrolará desse jeito que eles projetaram? Porque eles estão no controle. Eles sabem como as coisas vão rolar. A partir do momento que ele encarna um homem chamado Hitler, ele já sabe onde vai dar essa porcaria. Vocês estão me entendendo? Pô, é óbvio. Tá, é uma questão de karma coletivo, as questões estão envolvidas ali, eles vão brigar. É a nossa humanidade. Nossa humanidade, veja bem, nós plantamos. Veja se algum país, em sã consciência, planta espiritualidade. A maior parte dos países, os governos hoje, é aquilo que você está vendo, é o Gaddafi, é a Líbia, é aquela coisa toda de conflito, o cara tem bilhões de dólares, o cara é o rei, é o dono, é a força materialista. Você está entendendo? Todo mundo passando fome, ele com bilhões lá, sendo um rei, cara. Os nossos governantes são hoje assim, todos os nossos governantes, embora falem em democracia, mas a democracia é uma bobagem. Sabe? Pô, os próprios países que são líderes da democracia, aí tem gente passando fome, aquela divisão de classe é o material, é o capitalismo, né? Aquele imperialismo mesmo, certo? Onde só quem está lá no poder tem grana, capacidade e poder. O resto é escravo, é androide, trabalhando para manter esse sistema lá em cima, trabalhando nas indústrias, que nem escravo, que nem louco, produzindo para o consumo. Então veja bem, não há espiritualidade, não há consciência espiritual. Se a humanidade inteira planta isso, ela vai colher esse conflito. A guerra é inevitável. Os conflitos são inevitáveis. E mais cedo ou mais tarde, as armas atômicas serão usadas em larga escala. Porque nós plantamos isso, é o processo plantado. Por isso que nós tratamos por ver bombas atômicas, João Evangelista por ver um fim de um planeta, um conflito planetário que levaria o planeta a quase uma extinção. Mas porque essas forças estão no controle, elas sabem onde vai dar, elas permitiram que a arma atômica se manifestasse. E permitiu que os países construíssem armas atômicas para destruir a Terra mais de 100 vezes. É o estoque que tem. Nós temos um estoque de armamento nuclear capaz de destruir o planeta mais de 100 vezes. O cenário internacional é esse. E você olha a televisão, você não vê nenhuma melhoria nas relações internacionais. Você não vê o planeta espiritualizando-se. Você vê o planeta e as sociedades cada vez mais individualistas, cada vez mais em conflito com o seu vizinho. Conflitos ideológicos, conflitos aparentemente religiosos, entre aspas, né? Os muçulmanos, essa questão com o Ocidente, que eles são pessoas muito religiosas, então para eles veem o Ocidente como materialistas, como o Satanás da história. Quem é um país muito religioso e vê o imperialista oprimindo e tomando conta, controlando tudo, deixando o ser humano no androide, na escravidão praticamente disso, nessa visão eles estão corretos. Os muçulmanos têm a visão de que o grande Satanás, que o grande anticristo é os Estados Unidos. É o grande inimigo da religião, dos religiosos, é o inimigo de Deus. Que é um país ateu do ponto de vista muçulmano. Né? Então, cada povo vê e o conflito está estabelecido no planeta. Então, ver isso, um vidente ver, né? Por isso que não tem milhões de videntes, tem alguns videntes com a capacidade de enxergar lá na frente. Mas essas visões que esses videntes têm, ela é uma visão implantada. A maior parte dos videntes são médiuns que têm outras capacidades mediúnicas latentes, que conversam com o espírito, que vê essa coisa toda também. Tá? Por exemplo, nós temos um amigo nosso, eu não vou citar o nome porque é uma questão de ética, mas é um vidente conhecido, depois em off eu posso até falar para vocês. Tá? Ele teve visões, por exemplo, ele teve um trabalho muito grande desde de 1980, da década de 80, sobre a questão no Brasil, sobre a questão apocalíptica mesmo. Né? Ele tinha visões profundamente apocalípticas, certo? Né? Mas as visões,
vinham desordenadas, não é uma visão certinha. Então ele tinha uma visão, tinha um quadro. Aí ele teve que juntar vários amigos, estudiosos, para tentar botar uma ordem. O que vai acontecer primeiro, o que vai acontecer depois, o que vem não sei o quê, certo? Então, para tentar ordenar as visões. Tá? Entendeu? Mas ele viu grandes conflitos no mundo. No Brasil, ele viu o êxodo urbano, uma época em que seria impossível viver nas grandes cidades e o povo some a pé, porque não tem carro, não tem combustível, não tem, o sistema entrou em colapso e as pessoas são obrigadas a fugir a pé para o interior. Então, aquele êxodo urbano a pé, para nas grandes estradas, nego passando, saqueando tudo que vê pela frente, porque não tem comida. O maior problema vai ser a comida. Então, ele começa a ver essas coisas, né? Ele começa a ver desastres planetários, terremotos, maremotos gigantescos, ok? E ele vai tentando ordenar isso em relação ao espaço-tempo, quando que isso estaria acontecendo, porque não parece uma legenda lá embaixo, tá? Data, hora, quando você tem uma visão. Esse é um dos problemas do vidente. O problema que o vidente tem é que quando ele vê, não parece o timer aqui embaixo, o reloginho, igual você vê no videocassete. Não aparece, você tem uma visão, e daí, quando é que vai acontecer isso? Não sei. Entendeu? Né? Principalmente se ele tem uma visão meio curta, onde as coisas são todas iguais, ele não sabe quando é que isso vai acontecer. Entendeu? Mas nós estamos vivendo uma época de grandes problemas planetários. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Né? Nós temos esse nosso seminário que nós vamos discutir sobre 2012. Será que é 2012, Laércio? Será que 2012 é achar, vai acontecer tudo aqui, segundo os maias? Tá? Vamos estudar. Eu, Laércio, não sou um profeta. Quero deixar bem claro isso. Eu não faço profecias. A única que eu fiz aconteceu, então eu já estou meio... A profecia da tsunami da Ásia, da grande tsunami da Ásia. Tá? Tem uma palestra que eu fiz em 92, exatamente sobre isso. E aconteceu o fato no lugar exatamente que eu falei, do mesmo jeito. Então é bom eu não fazer mais profecias. Né? Mas nós vamos estudar, vamos discutir. Né? Esse seminário sobre 2012, nós vamos discutir todos os detalhes, todas as prós e contras, todos os erros, vamos colocar em pratos limpos. Aí cada um decide, né? Como é que é isso aí. E vamos esperar, 2012 está tão próximo, né? Vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Ou uma grande pizza, ou né, o começo de um processo catastrófico para o planeta, mas vamos analisar. Vamos estar prontos para o que der e vier. Né? Então, na verdade, deste nosso ponto de vista, que nós expomos para vocês agora, que cada indivíduo que é um vidente premonitivo, ele é um indivíduo programado pelo alto para receber essas visões. Não que ele veja o futuro violando as leis de causa e efeito. Não, ele vê um implante. Implantam nele uma imagem, implantam um filme, implantam um sonho, onde esses indivíduos que sabem mais ou menos essa ordem evolutiva podem implantar toda uma coisa que realmente é a grande possibilidade de ocorrer, porque eles estão no controle. Ver a Segunda Guerra Mundial, ver a Primeira Guerra Mundial, como Nostradamus viu, e mostrar para ele a guerra, como se fosse um filme de uma guerra, ok? Perfeito, eles têm tecnologia para isso, já aconteceu guerra na Atlântida em outros lugares, que eles têm o filme lá até para mostrar que é mais parecido, em outros mundos, em outros planetas, e os efeitos especiais da tecnologia deles são fantásticos, não é? Ele cria essas imagens futuristas da probabilidade que vai ser mais ou menos dentro dessa coisa. Então ele via aviões, via naves de guerra, objetos, certo? Porque essas inteligências podem ter outros planetas que essas guerras já estejam acontecendo. Entendeu? Então eles sabem, já filmaram, já tem as imagens, já tem a tecnologia, traz aqui e mostra para as pessoas, mostra para os videntes, olha, vai acontecer assim, ó. Porque nós estamos no controle. Nós vamos permitir que esses conflitos aconteçam porque são de origem kármica. Você plantou, a humanidade construiu a bomba. Se ela construiu a bomba, ela gastou milhões de dólares para construir essa bomba. Isso é um investimento que deixou de ir para a criança, que deixou de ir para a educação, que deixou de ir para hospitais, sabe?
simplesmente para alimentar essa indústria de armamentos bélicos, essa indústria bilionária do armamento bélico, das armas. Isso gera um karma. E a arma volta contra você. Essa energia se volta, ela é fundamental do karma de ação e reação. Você cria isso, mas cedo ou mais tarde você colhe isso também. Tá? Nós sabemos que ao longo da história, todos os grandes impérios que dominaram o mundo, como Roma, né, a Grécia, os impérios que, né, dominaram o mundo, depois teve a sua total decadência. E a sua destruição e a sua invasão por outros povos, né? Sempre a decadência é por invasão. Roma foi invadida pelos bárbaros, né? E aquela coisa toda destruiu todo o Império Romano, toda aquela riqueza, toda aquela pomposidade, aquele poder. O Império Americano vai acontecer a mesma coisa, ele vai cair também. Entendeu? A história é assim. E cai com suas próprias armas, né? A forma como ela criou as coisas. É engraçado que o Império Romano, né, ele teve umas estratégias militares, quem estuda isso, quem é militar sabe disso, que o Império Romano ele criou várias técnicas e várias estratégias militares para invadir seus inimigos. Eles eram dominadores, dominavam mesmo. Aí, os caras aprenderam com os romanos e usaram as mesmas técnicas para depois destruir o Império Romano lá na frente. Tá? Então a coisa se volta contra você. É o que eu falo, os Estados Unidos inventou a primeira bomba atômica, certo? Só que isso foi em 45. Mas em 1949, a Rússia explode a sua primeira bomba atômica. E engraçado, com os planos todos roubados dos Estados Unidos por espiões. Tá? E, ao longo do tempo, todos os outros países começaram a desenvolver sua tecnologia nuclear e criar suas bombas. Então, todo mundo está se armando nuclearmente. O Irã está se armando nuclearmente. Todos os países estão se armando nuclearmente. Isso não pode dar boa coisa. Coreia do Norte explodindo suas bombas atômicas. As divergências econômicas são grandes. Agora os Estados Unidos não vai poder mais impor. Um país que tem uma tecnologia nuclear, não dá para os Estados Unidos chegar, não, eu vou impor minha tecnologia, eu vou invadir o seu país, vou tirar esse presidente. Não vai tirar esse presidente. Porque o preço disso é muito caro. Os caras enviam umas 10, 20 bombas atômicas no território americano, pronto, isso aí é um caos. São milhões de pessoas mortas, ninguém quer isso a toco de banana. Você está me entendendo? Então é um problema. Então hoje em dia nós estamos num cenário nunca visto na nossa civilização antes. Então esse cenário é um cenário altamente complicador. Tá? As armas nucleares e a tecnologia moderna fazem com que o evento da guerra seja algo inexplicável por vocês. Vocês não entendem o que é uma bomba atômica. Vocês não sabem o que é uma bomba atômica. Vocês não têm noção do que é uma bomba atômica. Só vem filminho, mas nunca passaram por uma bomba atômica. Tá? Só o Japão sabe o que é uma bomba atômica. Entendeu? Só o japonês que viveu lá e que passou pela situação. Mas as armas de hoje fazem a bomba atômica de Hiroshima ser traque. Ser um traquezinho. Das armas desenvolvidas hoje. Tá? Então, na verdade, todos os paranormais, clarividentes, que preveem o futuro, que têm as vidências premonitivas, são indivíduos escolhidos pelo alto para receber essa informação. Não estão violando lei de causa e efeito, não estão vendo um futuro, né, pior ou catastrófico. Porque, na verdade, é muito engraçado. É muito engraçado. Pode fazer uma pesquisa. Nenhum vidente premonitivo vê coisa boa. Por que ele só vê o pior? A maior parte deles. Porque, geralmente, o sofrimento está muito ligado a um impulso de energia, muito forte na consciência do povo, na consciência do arquétipo, que a gente chama coletivo, vamos até imaginar isso aí. Mas, então, na verdade, o que mais toca o ser humano, o que mais movimenta a energia no ser humano é a dor.
A alegria não movimenta o ser humano. Vocês sabiam disso? Nós somos uma raça muito esquisita. A dor nos movimenta muito mais do que a coisa boa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Como funciona a psique humana. A psique humana, ela é altamente negativista, como Freud já dizia. Se eu colocar uma menina aqui na frente, eu vou colocar uma menina aqui na frente, presta atenção. Coloco uma menina. Aí, eu vou pedir a opinião de todas as pessoas que estão aqui, vamos supor que tivesse 1000 pessoas aqui, ou 100 pessoas, para falarem se aquela menina é bonita ou ela é feia. Ok? E a gente sabe que aquela menina é bonita, ela é bonita. A gente colocou ela... Olha, vamos supor, se tivesse 100, 99 desse a seguinte opinião: nossa, você é muito bonita, você é muito bonita. Uma pessoa que falasse: olha, eu achei você muito feia. Você acredita que a personalidade desse indivíduo acarretaria aquele que falou que ela é feia e ignoraria totalmente aquelas pessoas que dizem que ela é bonita? E ela sairia daqui com aquela energia ruim de achar-se feia. Vocês acreditam nisso ou não? Então o ser humano, ele tem uma personalidade negativa. Ou seja, ele absorve muito mais o ruim do que o bom. Por isso que ele tem uma tendência de ver nas suas premonições, ou bastão mostrar o ruim. Por quê? É isso que vai movimentar ele. É isso que vai criar um movimento nele de mudança e transformação. Se você mostra um futuro bonito, uma coisa boa, ninguém se movimenta para mudar nada do que está presente hoje. Vocês me entenderam como é que funciona a coisa? Então o ser humano tem essa tendência de criar e alimentar o negativo. E o negativo é... Então, como essas inteligências sabem como funciona a psicologia humana, a psique humana, então eles usam essa ferramenta de implantar o negativo. Que o negativo pode criar a energia de movimento. A energia de tomar uma ação, de tomar uma atitude. Olha, vocês tomem cuidado que uma coisa muito ruim virá para a humanidade. Tem um vidente muito famoso, que tinha suas vidências num transe mediúnico. Era o Edgar Cayce. Você já ouviu falar do vidente Edgar Cayce? Muito famoso, um vidente americano nos Estados Unidos. O Edgar Cayce, ele faz várias previsões, né, apocalípticas. Só que ele começou a dar algumas datas. Eu não sei como é que vidente pode dar datas se você não vê data, você não vê calendário, você não vê nada nas suas visões. Certo? Então, Edgar Cayce tem uma previsão muito forte dele. Ele diz o seguinte, que a Atlântida, né, voltará à superfície. Você pensou, gente? Voltará à superfície da Terra. Ela está afundada, no fundo do mar, né? Aí todo mundo vai descobrir que essa cidade realmente existiu. Só que para essa profecia acontecer, você reze para que ela não aconteça. Vocês rezem para que ela não aconteça. Porque para que ela aconteça, o fundo do mar, onde ela se encontra, tem que se elevar, às vezes até milhares de metros. E essa mudança geológica significaria uma catástrofe planetária sem precedentes. Sem precedentes. Gerando ondas, tsunamis, de questões de quase 1000 metros de altura. Então seria uma ação geológica tão... E ele vê isso, ele vê essas catástrofes geológicas. Inclusive, um cientista entrevistando, um repórter entrevistando Edgar Cayce, para ele falar sobre o futuro, porque essas visões ele vai ter assim em 1947, 45, depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então perguntaram assim para ele, Edgar Cayce, como que será, né, o próximo milênio, né? Como será o terceiro milênio? Você pode falar alguma coisa das invenções, da tecnologia? O que vão rolar no terceiro milênio? Diz que ele para, quieto, e diz assim para o repórter,
eu não estou bem certo de que haverá um próximo milênio para essa humanidade. Por que ele responde assim? Porque ele está vendo que existe um processo. Olha, a linha do tempo vai vindo, certo, gente? Ó, a humanidade vai tendo esse desenvolvimento, tem uma guerra aqui, outra guerra ali, sabe? Só são oscilações, mas a humanidade continua. Você vê, Primeira Guerra Mundial destruiu o mundo, depois a humanidade continuou. Segunda Guerra Mundial, uma oscilação, depois continuou na mesma direção. Não houve mudança de direção. São guerras que não mudaram a direção da humanidade. Ou seja, a humanidade ficou do mesmo jeito, materialista, fazendo indústria, fazendo conflito, países, suas fronteiras, a religião zero, tal, certo? Mas todo mundo, o Nostradamus, ou o Edgar Cayce também viu que aqui existe um ponto, um momento, que até existe um livro aí famoso chamado Ponto de Mutação, né, do Fritjof Capra, né? Que ele vai falar exatamente disso, que vai existir na civilização um ponto que vai fazer com que a civilização, depois disso, mude completamente a ordem estabelecida. Após esse conflito, após esse problema, a humanidade não vai sair desse problema e continuar no mesmo curso. Você vê, você pode ver que a humanidade, gente, ao longo da história, desde os milênios, ela teve esses conflitos. E os conflitos eram regionais. Só a partir de 1500, depois começou a globalização, que esses conflitos começaram a se tornar planetários, ou seja, envolvendo o planeta. Certo? Por isso que a gente chama de Primeira Guerra Mundial, que foi a primeira guerra que envolveu o mundo. O mundo, antes não. As guerras eram regionais, eram localizadas, uma guerra aqui, uma guerra civil, país contra país ali vizinho. Mas foi a primeira vez na história que se envolveu o mundo, pode deixar ela aí, que envolveu o mundo, que envolveu o planeta. E nós tivemos uma segunda, certo? Mais destrutiva, mais tecnológica. E é óbvio que este ponto aqui tem a ver com a Terceira Guerra Mundial, onde se usará armas nunca antes usada pela humanidade. E isso vai fazer com que depois disso, o comando astral do Projeto Terra, que programou isso, não deixe que os sobreviventes e o pós continuem do mesmo jeito, na mesma direção. Só reestruturando, né? Sobreviventes, aí volta a ordem planetária do mesmo jeito, mesmo conflito. Não, isso não vai acontecer. Isso aqui, este ponto de inflexão, chamado ponto de mutação, ponto de mudança, vai acontecer algo nunca visto pela humanidade, que vai mudar profundamente os destinos da civilização. E é este ponto chave que grandes médiuns paranormais, videntes e premonitivos estão focados. Essa é a chave. Para que após esta ordem planetária seja mudada e entre o comando da luz, o comando Astar. Nós vamos fazer um seminário especial na Páscoa aqui, um seminário sobre o comando Astar. Vão ser 8 horas, 2 dias especial sobre o comando Astar. Ok? Então é isso, pessoal. Eu desejo a todos muita paz. Namastê e até um próximo encontro. Muita paz e muita luz.